por parte do governo federal. Detalhe, da arrecadação como um todo, o ICMS poderia ser menor. Mas, enfim, vamos conversar com o Viga, porque a chiadeira está grande e, obviamente, o novo governo vai ser alvo dessa reclamação dos governadores. Viga, seja bem-vindo. Boa tarde. Tudo bem, Piotr? Boa tarde para você, para o nosso ouvinte espectador e internauta da Jovem Pan. Estou falando com você e estou falando com uma fonte aqui ao mesmo momento, Piotr, quebrando o protocolo, como já é de praxe, né? E a gente estava para dar uma notícia, mas tem que dar a notícia da notícia, viu, Piotr? Porque está tendo uma articulação nesse momento na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro entre os parlamentares para retirar de pauta nesta quinta-feira a votação aí de um projeto de decreto legislativo. É um nome técnico, mas a gente tenta desmembrar, né? Tenta destrinchar para o nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan, que poderia derrubar um decreto que nasceu aqui no Palácio Guanabara, do ponto do ICMS de segmentos essenciais. Portanto, acabei de receber a notícia que deve ser retirado de pauta amanhã esse projeto de decreto legislativo que poderia, primeiro, derrubar o decreto executivo do governador Cláudio Castro e, em segundo lugar, trazer de volta o ICMS, que hoje é de 18% para itens e segmentos essenciais, combustíveis, energia, telecomunicações e transportes, para patamares anteriores. Lembrando que a gasolina aqui tinha o ICMS mais caro do Brasil, 32%, mais 2 pontos percentuais para alimentar o fundo da pobreza. Por que os parlamentares estavam querendo derrubar esse decreto que reduziu o ICMS, ou seja, tornou o combustível mais barato para todo mundo aqui no estado do Rio de Janeiro? Em primeiro lugar, entenderam que o instrumento usado, decreto executivo, foi por vias ilegais. Um tema que afeta a receita do estado, entendem os deputados, obrigatoriamente tinha que ser via decreto legislativo e não decreto do executivo. Tinha que ser um decreto que nascesse dentro do parlamento, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Em segundo lugar, muitos parlamentares, Piotr, estão preocupados com as finanças do Rio de Janeiro em meio ao cumprimento de metas do regime de recuperação fiscal. Faltariam recursos, segundo esses parlamentares, para saúde, educação e outras rubricas. Vamos ouvir, por exemplo, o que diz o decano da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Luiz Paulo Correia da Rocha, que entende que o decreto que nasceu aqui no Palácio Guanabara é inconstitucional e também afeta muito as finanças do Rio de Janeiro. Vamos ouvir o parlamentar do PSD. E essa imposição diminuiu brutalmente, mas brutalmente, a receita do ICMS nos mais diversos estados da federação. E eu acredito que em todos superior a 10% das receitas do ICMS. Tais perdas representaram aqui no estado do Rio de Janeiro, em 2022, um montante superior a 1,45 bilhão de reais. Estima-se que esta perda será bem superior a 5 bilhões de reais em 2023. Esse, então, o deputado estadual do Rio de Janeiro, o decano Luiz Paulo Correia da Rocha, do PSD. Os cálculos envolvendo supostas perdas aí com o ICMS, eles são divergentes. O governo do estado falou inicialmente em 3,9, 4 bilhões de reais. A área técnica da LERJ, 6,2 bilhões. Mas há parlamentares que falam em mais de 9 bilhões de reais, mas depende de uma série de gatilhos, inclusive aquele dos 5% ou mais de perda de receita, né, Piotr? Tá, o Viga, vamos lá. Havia uma intenção de se votar esse decreto e agora foi suspenso, é isso? Continua vigindo o decreto do executivo. Trocando em miúdo, você está perfeito, Piotr. Acabei de apurar isso nesse momento, entre a entrada e o nosso bate-papo. Falei com uma fonte que disse que foi obstruída a votação desse projeto que poderia trazer de volta o ICMS